Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. E essas aulas são do nosso projeto Leia, onde nós estudamos, conhecemos as características, a função social dos gêneros textuais. Ah, professora, o que são os gêneros textuais? Vamos lembrar? São todos os textos que existem aí na nossa sociedade, cada um servindo para uma coisa, quer dizer, cada um tem a sua função, não é? E aí a gente fala função social porque é a função do texto na sociedade. E aí a gente vai ver hoje um pouquinho sobre um texto que é um texto legal ou normativo. Nós vamos estudar textos legais ou normativos. Mas que texto é esse que a gente vai estudar hoje? O Código Nacional de Trânsito, que é um texto legal. Professor, um texto legal é porque ele é engraçado, é divertido? Um texto legal é um texto que traz leis que devem ser seguidas. Sabia disso? Ele pertence à legislação, quer dizer, ele traz leis que vão ser seguidas pela sociedade ou por pessoas que frequentam uma instituição, normas, regras, né? Então, eles são muito importantes porque eles nos ajudam a organizar o funcionamento da sociedade. No caso do Código de Trânsito, que a gente vai estudar hoje, ele ajuda a organizar funcionamento do trânsito, não é? Para evitar acidentes, para julgar quem fizer coisas erradas, né? Porque essas pessoas precisam seguir a lei e para explicar para as pessoas como é que elas devem se portar no trânsito. Então, vamos lá conhecer o Código Nacional de Trânsito, que é um texto legal. Você conhece os gêneros normativos? Eles têm o objetivo de estabelecer regras, normas e até leis. Vamos conhecer um deles? O que são textos normativos? Os textos normativos são aqueles que têm como principal objetivo estabelecer regras, orientações ou normas que devem ser seguidas para garantir o bom funcionamento de algo, seja uma instituição, um sistema ou a sociedade em geral. Exemplos de textos normativos. Nós temos os textos legais, como a Constituição Brasileira e outras leis que regem o país. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, nós temos a lei que fala sobre a legislação de trânsito, que é essa que a gente vai estudar no Código Nacional. Nós temos os estatutos, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos esses textos são textos legais que trazem as leis que devem ser obedecidas, seguidas por todo cidadão brasileiro, não é? Vamos ver. Regulamentos. Como o regulamento escolar que define as regras que os alunos devem seguir. Os regulamentos não são bem leis, mas eles são normas, regras que devem ser seguidas por pessoas que frequentam, por exemplo, a escola, no regulamento ou no regimento escolar, ou então o regulamento de uma instituição religiosa. As pessoas que frequentam aquela instituição precisam seguir aquelas regras. Manuais de instrução também são considerados normativos, né, porque eles instruem as pessoas em algumas situações de como fazer ou montar algum produto. Esses textos têm um papel fundamental para organizar a convivência e garantir que as pessoas sigam um padrão que ajude no bem-estar coletivo. A função social dos textos normativos. Os textos normativos, eles asseguram que todos saibam o que é permitido e o que não é permitido em determinadas situações, para que a convivência e as interações sejam mais seguras e eficientes. Quando todos seguem as normas, há mais harmonia e menos conflito. Na escola, por exemplo, as normas como o respeito ao horário de entrada e saída ajudam a manter a organização e o bom funcionamento do ambiente. No trânsito, as normas ajudam a prevenir acidentes, garantem que todos saibam como se comportar para evitar confusões e perigos nas ruas. O Código de Trânsito Brasileiro é um desses textos que garante a segurança e a ordem no trânsito brasileiro. Então, ele é um conjunto de normas e regras que regulam a circulação de veículos e pedestres no Brasil. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é essencial para garantir a segurança nas vias públicas e proteger a vida de motoristas, passageiros e pedestres. Aí, ó, isso aqui eu tirei de uma propaganda do Código Brasileiro de Trânsito na internet, né? Um exemplo de um Código Brasileiro de Trânsito aqui no meio do asfalto, né? Função social do CTB. Então, qual é a função social desse texto normativo?
Segurança, evitar acidentes e garantir que as pessoas possam se deslocar com segurança. Ordem, organizar o trânsito para que ele aconteça de forma fluida e sem confusão. O que é de forma fluida? Para que as pessoas consigam se movimentar sem ficar parado, atravancado, né? Então, o que é fluido é o que caminha, que funciona, né? E muitas vezes a gente vê isso, né? Quando começa muito engarrafamento na cidade, precisa ir ali um agente de trânsito e ele precisa organizar o trânsito para que as pessoas não fiquem paradas, presas. Então, as regras de trânsito servem para isso. Olha, qual é a mão que a pessoa tem que seguir, por que a pessoa não pode, tem as placas que dizem por que a pessoa não pode, por exemplo, fazer uma ultrapassagem em determinado lugar, né, para evitar esse tipo de problema. Educação, ensina as pessoas sobre as normas de segurança no trânsito, como, por exemplo, o uso do cinto de segurança, os limites de velocidade, o uso de cadeirinhas para criança. Então, existem normas para tudo isso, para que as pessoas saibam como agir, para que elas sejam ensinadas sobre a forma como agir no trânsito. Exemplos do Código Brasileiro de Trânsito, alguns trechinhos, ó. Aqui estão alguns exemplos importantes do Código de Trânsito Brasileiro que os alunos devem conhecer e compreender. Uso do cinto de segurança. A lei exige que todos os ocupantes de um veículo utilizem o cinto de segurança independentemente de estarem no banco da frente ou de trás. Isso está na lei, no Código de Trânsito Brasileiro. Outro exemplo, o motorista e os passageiros devem usar o cinto de segurança durante o trajeto, independente do tempo ou da distância a ser percorrida. Está no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Limite de velocidade. O CTB estabelece limite de velocidade para diferentes tipos de vias. Por exemplo, em áreas urbanas, quer dizer, dentro da cidade, que o urbano é dentro da cidade, né? O limite pode ser de 60 km por hora, enquanto nas rodovias o limite pode ser mais alto, tem rodovia que aceita 110 até 120 km por hora. Exemplo de texto normativo. O limite máximo de velocidade em vias urbanas é de 60 km por hora, a menos que haja sinalização específica. Está no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Proibição de álcool ao dirigir. É proibido dirigir sob o efeito de álcool ou outras substâncias que comprometam as habilidades motoras. Então, vocês viram? Outro exemplo, é proibido dirigir qualquer veículo sob efeito de álcool com concentração superior a 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Está no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. E olha que essa é uma das leis que as pessoas mais infringem, né? E por isso tem tanta gente sendo presa, perdendo suas carteiras de motorista, mas o pior de tudo, causando acidentes e mortes, porque não respeitam essa lei. Então, o Código de Trânsito existe justamente para garantir a segurança, para garantir que essas leis sejam cumpridas e que as pessoas que descumprirem sejam punidas de acordo com as regras e as normas dessa lei. Está vendo como os textos normativos e legais são tão importantes para a nossa sociedade? Nós conhecemos um deles, nas próximas aulas nós vamos conhecer outro. Então agora, ó, nós já aprendemos as características, o que é um texto normativo, o que é um texto legal, conhecemos um pouquinho do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.